Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha desses marcadores da Sinuarte e os marcadores da Le Plume. Ontem eu tava na Liberdade, passei numa papelaria e eu vi que eles estavam vendendo esses dois tipos de marcadores, então eu decidi comprar esse kit da Sinuarte, que é de tom de cinzas número 2. E também decidi comprar para experimentar uma caneta da Le Plume, que foi o dono da loja que me recomendou. Então eu trouxe apenas uma, mas depois eu vou testar outras cores também, porque eu gostei bastante dessa caneta. Então, basicamente, os marcadores da Sinuarte, eles têm duas pontas, sendo que uma é chanfrada e a outra é tipo uma ponta pincel. Mas logo de cara já dá pra perceber que é uma ponta bem pequenininha e ela é bem rígida, sim, em comparação às Copics, por exemplo. E já a caneta da Le Plume eu achei muito parecida com as Copics, inclusive achei o pincel dela num tamanho muito parecido e também achei a ponta mais suave e mais maleável. Então eu decidi fazer uma comparação entre esses três marcadores, começando pela Copic, que era o marcador que eu já conhecia e que geralmente eu trabalho e tem algumas opções. Então eu queria mostrar para vocês em comparação às Copics, que elas são consideradas os melhores marcadores, enfim. Então só para mostrar para vocês como fica o resultado final de todos esses marcadores em relação a ela. E como eu falei pra vocês, eu achei a Le Plume muito parecida com a Copic, que realmente as pessoas estavam falando e ela parece muito mesmo, tanto na maciez do pincel quanto na própria tinta mesmo. Já a Sinuarte, eu achei o pincel dela muito pequeno para o tipo de trabalho que eu faço. E para preencher grandes áreas eu achei que ia ser um pouco trabalhoso. E o pincel dela é bem diferente também do pincel das outras duas Copics. Eu achei que a fluidez da caneta é bem diferente. Com a Copic e com a Le Plume, a gente consegue fazer mais camadas de sobreposição. Então a primeira camada vai ser mais suave e com as próximas a gente consegue fazer até um sombreado diferente. E com a Sinuarte eu achei que a gente consegue menos camadas, ela preenche muito mais rápido a totalidade da tinta que você conseguiria. Enquanto na Copic e na Le Plume a gente consegue fazer mais camadas com a mesma cor. E o segundo teste que eu fiz era um teste de mistura de cores, então, e também uma questão de como fazer sombreados, se rola fazer sombreados. Então, eu mostrei para vocês no sombreado com a Copic o resultado e com a Le Plume. Como eu só tinha uma caneta da Le Plume, eu usei a Copic mesmo para fazer esse teste. E aproveitei também para ver como que essas duas canetas reagiriam juntas e elas se misturaram perfeitamente. É como se eu estivesse usando mesmo duas canetas da mesma marca. E no caso da Sinuarte, eu achei que elas se mesclaram bem até. Eu consegui fazer um sombreado bem suave com elas, mas é um pouquinho mais trabalhoso e tem que tomar cuidado para não ficar muito marcado, porque o pincel é muito pequenininho e você tem que fazer várias vezes o mesmo movimento para preencher o espaço, mas eu achei que elas se misturaram bem legal, assim. Eu acho que a tinta é muito parecida com os outros marcadores, é só o pincel mesmo que tem uma fluidez diferente, então a gente tem que trabalhar de uma forma diferente. Então, mas a questão da qualidade final do acabamento do marcador eu achei muito bom mesmo, eu gostei bastante. E também fiz o último teste, que era usando o marcador da Sinuarte com uma Copic, e eu achei que as duas canetas também funcionaram super bem, elas se mesclaram como se fosse da mesma marca, assim. Então eu achei bem interessante, porque aí se você tiver uma caneta de cada marca, você consegue usar elas sem problema no desenho, que elas vão se mesclar bem bonitinho. Então, no geral, esse foi meio que o meu
feedback em relação a essas canetas. Eu gostei muito da qualidade delas. A única coisa que me incomodou da Sinuart foi o tipo de pincel. Eu prefiro o tipo de pincel que eu encontrei na Le Plume, por exemplo. E eu achei a Le Plume uma excelente substituta para a Copic, e o valor dela é praticamente metade do valor da Copic. Eu paguei cerca de R$14 nela. E o estojo da Sinuart eu paguei R$66, então eu acho que vale super a pena. As duas, e se você está procurando uma caneta mais próxima à Copic, por exemplo, então eu recomendo a Le Plume. Realmente gostei bastante, vou ver se eu compro mais cores para ir testando e vendo como que ela funciona, enfim. Mas no geral eu gostei bastante dessas canetas. E agora vocês podem conferir o processo de duas pinturas que eu fiz para meio que testar, né, as canetas mesmo na prática. E para começar eu usei apenas as canetas da Sinuart, e eu achei que elas ficam um pouco marcadas, justamente talvez seja a questão do pincel mesmo, ser de uma fluidez diferente, enfim, ela acaba ficando um pouco mais marcada, assim, a pintura. Mas no geral eu acho que dá pra trabalhar bem bacana com ela, de repente fazendo mais uma pintura com cores chapadas, eu acho que talvez seja mais fácil de trabalhar com elas. Eu particularmente gosto de usar cores chapadas nos meus trabalhos com marcadores, então foi uma solução que eu encontrei para usar esses marcadores. Mas se vocês usarem eles de outras formas, deixem aí nos comentários para eu saber e para eu poder testar também essas canetas de outras formas, mas eu gostei bastante. E no segundo estudo, no segundo teste, eu usei a Copic junto com a Le Plume, porque, como eu disse, eu só tenho uma cor da Le Plume, então eu usei a Copic para me ajudar nesse teste, mas eu gostei bastante do resultado. É como se eu estivesse mesmo usando uma Copic, vale super a pena. Gostei bastante, vou procurar mais essas canetas. E então eu acho que é isso, pessoal. Esse foi o meu veredito dessas canetas. Eu ainda vou testar elas mais vezes, então vocês vão ver mais vídeos aqui no canal em que eu mostro essas canetas, mas por hoje era meio que uma visão geral e qual foi as minhas primeiras impressões dessas canetas em comparação às Copics, e eu acho que vale super a pena, então estão aprovadas. Eu acho que é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, dê like, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau!